Informações direto de Brasília. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para Eduardo Bolsonaro virar réu por coação e obstrução de justiça. João Paulo Biagi tem mais informações. Olá, Biagi, boa noite. Oi, Tardão, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Exatamente isso, viu? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu pela atuação dele nos Estados Unidos. O julgamento começou nesta sexta-feira em plenário virtual e segue até o dia 25 de novembro. Mas, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, a primeira turma do STF decidiu que vai abrir ação penal para investigar se Eduardo Bolsonaro agiu nos Estados Unidos para constranger o Supremo Tribunal Federal e coagir o judiciário durante o julgamento da trama golpista. Na acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, aceita hoje pelo Supremo Tribunal Federal, o procurador, o Paulo Gonet, diz que o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agiu em favor das sanções impostas pelo governo americano a autoridades aqui no Brasil. Tudo isso para atrapalhar o julgamento da trama golpista. A análise da denúncia começou logo cedo, às 11 horas da manhã. O primeiro a depositar voto foi o ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator do caso, voto este que a gente vai acompanhando aí do lado da tela. Nele, Moraes postou ali uma série de prints, imagens ali de postagens feitas por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, onde ele comprova que Eduardo Bolsonaro conhece o processo e a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República. Isso porque Eduardo Bolsonaro disse que não poderia ter a denúncia julgada por meio da defesa dele, a Defensoria Pública da União, porque ele não tinha conhecimento desse caso, já que ele não tinha sido citado. Nesse voto, o ministro Alexandre de Moraes diz sim que é possível fazer essa análise, já que ele sabe da denúncia por meio de edital. Em outras postagens, que ali o Alexandre de Moraes coloca nesse voto, há ameaças feitas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo depois da imposição da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que outros ministros poderiam ser punidos também, e isso depois que eles já tiveram ali os passaportes suspensos. Alexandre de Moraes, no voto, também contempla a sobretaxa de 40% imposta pelo governo americano a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Ele chega a mostrar uma postagem de Eduardo Bolsonaro, onde ele diz que articulou esse tarifaço, exalta Donald Trump e a boa vontade dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar um trecho desse voto, é o último trecho, exatamente esse que aparece na tela, onde Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas para ele: a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria nas condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro. A grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos, como a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos e aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este relator, fecha aspas, foi o que escreveu o ministro Alexandre de Moraes para justificar que ele acolhe essa denúncia. Como o julgamento ocorre em plenário virtual, somente o relator fundamentou o voto, colocou ali as justificativas. Quem seguiu o relator foram os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, faltando apenas a ministra Carmen Lúcia para poder, então, fechar esse julgamento. A expectativa é de unanimidade, já que somente 4 ministros fazem parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e Carmen Lúcia tem seguido o relator Alexandre de Moraes em todos os votos desse processo da trama golpista. Vale lembrar também que a aceitação da denúncia não significa a condenação do deputado Eduardo Bolsonaro. A partir do início da ação penal, começa-se também ali o processo de instrução. E ali a Polícia Federal vai aprofundar a investigação, coletar novas provas, ouvir testemunhas e só depois do julgamento do mérito é que a primeira turma do STF vai decidir se Eduardo Bolsonaro deve ser condenado ou não. Por enquanto, apenas a denúncia foi aceita e Eduardo Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal.
Tardan, volto com você.